Mais uma vez começando aqui o Expandicast para você. Já vou falar de início aqui agora. Você que é empreendedor, profissional liberal, tá gostando, curtindo nossos episódios, por favor, se inscreva, ative as notificações e, obviamente, comente o que você achou desse episódio, de outros episódios que você já assistiu. Então eu preciso dessa interação de vocês para que a gente chegue a mais pessoas que precisam desse conteúdo que a gente está gravando aqui e a gente faz com muito carinho, especialmente para você. Então, hoje a gente tem um episódio especial falando de mercado imobiliário, por que não transição de carreira também. Então, hoje com vocês, o homem que foi prestar uma consultoria e saiu de lá como sócio. Foi assim que Hugo Souza entrou de cabeça no mercado imobiliário. Se encantou com os números, propôs sociedade e hoje está há 4 anos fazendo história, sendo 2 deles já na gigante Remax. Ele que é casado com Juliana Souza, que obviamente já também é do Expandi e já brilhantou aqui o Expandicast no episódio 30, ou seja, 9 episódios depois, estamos trazendo aqui o Hugo, que é pai da Sofia, da Eduarda, e agora, junto com a Juliana, está de malas prontas para receber a Malu, que chega em setembro. Perfeito. Não é isso? Isso aí. Pessoal, recebam o Hugo Souza, o consultor que virou referência e que não perde uma boa oportunidade, nem nos negócios e nem na vida. Afinal de contas, quem diria Juliana, né? Com certeza, com certeza. Com essa apresentação que eu acabei de fazer, você não pode perder esse episódio, mas primeiro vamos passar aí os nossos patrocinadores para que você fique sabendo quem apoia essa iniciativa aqui do Expandicast. Quero falar hoje sobre um projeto que sou apaixonado e que tem muita afinidade com a missão do Expandi. Para isso trouxe aqui a idealizadora do Mulheres Fortes e Corajosas. E ninguém melhor do que ela para dizer o porquê você, mulher, precisa fazer parte dessa comunidade. A comunidade de Mulheres Fortes e Corajosas é uma comunidade que reúne mulheres empresárias e empreendedoras do nosso estado. E nessa comunidade nós temos diversos segmentos. Nós temos contadoras, nós temos advogadas, nós temos esteticistas, pessoas da área de saúde, donas de empresa. E se você, mulher, que muitas vezes se sente sozinha no universo do empreendedorismo, deseja fazer parte dessa comunidade, fique atenta que vem aí o nosso próximo encontro. Quando fundei o Expandi, meu propósito era claro: criar uma rede onde as conexões fossem mais que negócios, fossem transformações reais. Em cada encontro, cada ideia compartilhada fortalece a nossa missão de crescer juntos, como empresários e como pessoas. No Expandi, as oportunidades surgem a partir das conexões. Não estamos apenas criando negócios, estamos construindo legados. Expandi Network, conectando pessoas, impulsionando negócios e transformando vidas. Voltando, então vamos lá. Hugo, obrigado por ter vindo aqui, tá? Por vir no Expandicast. Cara, eu já queria trazer você há um tempo, né? E, pô, você é um cara que eu conheço já de muito tempo. Com certeza. Né? Você é uma referência, né? Tudo que você faz, né? Tanto no mercado imobiliário, eu te conheço e sei que você é um excelente vendedor. E por favor, vamos falar disso. Eu tava vindo pra cá pensando, cara, e fiz uma analogia assim. E ó que importante isso. Com o cara da CIMED. O cara da CIMED, ele fala assim, que ele é vendedor. Sim. E eu vejo você muito naquele personagem. Sim, perfeito. Né? Então, assim, eu queria muito trazer aqui pra você falar pra essa galera. Show. Primeiro, brigadão, velho. É um prazer gigante, né? Primeiro apresentar a Remax aqui no Expandi e agora no Expandicast. Então é um prazer muito grande pra gente também fazer parte. E sobre ser vendedor, o que seria de nós para ensinar um corretor a vender se nós não soubéssemos vender, né? Vender uma arte. Sim. E a gente vive estudando essa arte, né? E é ensinável, né? E aprendível, obviamente. Sim. Né? E obviamente eu vou fazer o merchan, né? Vou tentar superar o episódio 30 com minha esposa, que foi top. Difícil, mas vamos tentar. Vamos nessa.
Já aproveita aí o pessoal aí que tá assistindo, já comenta no final o que é que achou. Melhor esse episódio ou o 30? Vamos lá, vamos botar aí. Cuidado, hein? É melhor você voltar no 30 pra não sofrer em casa. Ajuda o Hugo, tá? É. Hugo, me fala um pouco, né? Eu fiz um brief ali, mas me fala um pouco como você chegou no mercado imobiliário e como foi o início da trajetória. Cara, bem curioso isso, né? Eu fazia assessoria para empresa, tinha algumas empresas que já potencializavam esse CNPJ, meu sócio estava voltando para o mercado imobiliário, soube de algum dos nossos cases aqui em Aracaju, disse, cara, me procurou, disse, senta comigo para você fazer minha assessoria, para que eu consiga ter mais resultado de venda, né? Que tipo de assessoria você fazia, só para entender? Cara, criação de funil de vendas, estratégia de venda, entrava um pouco no marketing, né? Pra gente poder entender um pouco de onde vai vir essa prospecção. Você é um cara que conhece muito de venda e de tráfego também, né? Também. Então, assim, eu tentava potencializar de alguma maneira esse CNPJs, entendendo a dor de cada cliente. E aí, sentando com o meu sócio para fazer um briefing, cara, eu fiquei impactado com o mercado imobiliário. Aliás, sou impactado até hoje, né, por ele. E quando eu sentei com ele, eu falei, cara, eu não vou ser seu assessor não, mas a gente vai ser sócio. Ele, abriu o olho assim pra mim e disse, sério, cara? Eu disse, sério. E ali a gente nasceu nossa empresa, né? Ele tinha um pequeno escritório. E hoje a gente tem 4 anos no mercado imobiliário. Essa sociedade aí só cresceu. Hoje a gente tem mais alguns sócios que abriram outras agências com a gente. Então, o mercado imobiliário, ele meio que chegou de paraquedas pra mim, mas eu não sou bobo nem nada, agarrei ele pra ele não fugir, porque a oportunidade era grande, né? Sim, com certeza. E como é que foi chegar até a Remax? Tá, então, a gente teve um grande resultado no nosso primeiro ano, né? A gente iniciou, nossa conversa foi em janeiro. Fevereiro, a gente já iniciou uma operação, foi algo muito rápido. E no primeiro ano, em 12 meses, a gente conseguiu fazer mais de 16 milhões em VGV. Foi um resultado muito grande na época. Explica pro pessoal o que é VGV. Ah, show. VGV é volume geral de vendas. Então, a gente vendeu 16 milhões em imóveis, gerou mais de 400 mil em comissão naquele primeiro ano. E para uma empresa que tinha acabado de nascer, então, de certa forma, a gente começou a ganhar um certo holofote no mercado. Sim. E a Remax nos procurou para que a gente ouvisse a proposta deles, né? Como eu era o criador de todo esse funil de vendas, né? Eu, por trás, ficava, caramba, engessar a minha empresa, ir para uma franquia. Então, eu tive até um certo receio em conhecer a Remax. Pô, cara, que bom você falar isso aqui, viu? Porque eu acho que isso passa na cabeça de muita pessoa, né? Muita gente. Porque, queira ou não queira, a franquia acaba engessando. Traz vantagens, obviamente, Sim. mas acaba trazendo também desvantagens. Exato. Né? E essa análise que você fez ali, de perder algumas características que você... Identidade, né? Identidade, sim, que você tinha criado, inclusive, né? Sim. E conta aí, o que foi que você fez na sua cabeça virar essa chave? É porque a Remax, ela não é qualquer franquia, diga-se de passagem, né? Então, assim, imagine que você vai abrir hoje um fast food e dinheiro não é problema. Certamente você vai querer abrir um McDonald's por toda a história global, pelo poder dessa marca. Então, a marca Remax, ela tá pro mercado imobiliário como a McDonald's, eu só não sabia disso. Então, quando eu fui conhecer a marca, que eu entendi, caramba, é um impacto gigantesco que a gente vai gerar no mercado. A marca, ela chega realmente à frente, sabe? Eu disse, cara, vamos ouvir pelo menos então. E, cara, quando a gente ouviu, foi a uma primeira vista. Hoje eu não me vejo dentro do mercado imobiliário sem Remax. E graças a Deus que eu consegui conhecer a Remax, né? Porque hoje me auxilia muito, né? Alavancou o nosso crescimento, a gente cresceu muito forte nos anos seguintes, né? A gente tá falando aí em 2 anos e meio, saiu de uma imobiliária de 20 metros quadrados para 3 agências em Aracaju. Então, a força da marca nos possibilitou também ter chegado a esse crescimento tão rápido, né? Você falou que a Remax é mundialmente conhecida, e eu acho que o pessoal também já conhece a marca, que realmente é uma força grande aí de venda, de marketing. Mas a Remax eu vejo que ainda gera curiosidade, pelo menos aqui dentro do Expandir eu vejo que a galera ainda se sente curiosa. Perfeito. O que torna esse modelo diferente de imobiliários tradicionais? Sim, sobre essa coisa da curiosidade é bem interessante, né? Pra nós que estamos dentro do mercado, a gente acha, pô, todo mundo conhece a Remax. Só que todos os dias a gente senta com pessoas que ainda não conhecem a empresa, porque em Aracaju é pouco tempo, né? Pouco mais de 2 anos em Aracaju. Então tem muita coisa a ser explorada ainda quanto à marca, né? A marca realmente ela é um embrião. A gente é considerado ainda um novato, assim, na marca, sabe? E o nosso maior diferencial tá no funil de vendas, né? No formato, né? Quantos anos tem a Remax? 51 anos, estamos indo agora para 52 anos. Em 25 faz 52 anos de marca mundial. Cara, é muita estrada, né? Muito tempo. E respondendo a pergunta do diferencial, todo o mercado imobiliário, ele está voltado para atender aquele cliente que quer comprar o imóvel. E é aí que está o nosso grande diferencial. Porque a gente abre mão desse cliente como estratégia principal de busca e vai em busca do proprietário do imóvel. Então, o nosso principal foco é proprietários de imóveis e uma prestação de serviço premium para esse proprietário do imóvel. Só que para conseguir prestar um serviço premium,
a gente Você precisa praticamente inverte esse funil aí, né? inverter completamente a ordem do jogo, né? Tanto é que o maior público que a Remax atrai são pessoas que estão buscando uma nova carreira no mercado imobiliário, porque é muito difícil pegar algo disruptivo e colocar na cabeça de um corretor que já tem muitos paradigmas e já tem muitas limitações relacionadas ao que a gente faz. Já tem muitas certezas, né? É, exatamente. O copo está muito cheio para receber um Sim. processo internacional, disruptivo, diferente, né? Sim. É difícil você colocar na cabeça de um corretor mais antigo, claro que há suas exceções, que ele vai trabalhar somente, por exemplo, com imóveis que tem um contrato de gestão exclusiva com ele, e ele vai abrir mão de todo um mercado que não entregue a ele essa gestão exclusiva, né? Porque essa gestão exclusiva é o que garante uma prestação de serviço premium, é o que justifica uma prestação de serviço que vai além da média. Ao longo Sim. do podcast a gente pode tratar um pouco mais. Então, com certeza. E eu vejo você falando de vários cases de pessoas, né? Pessoa que era Uber e de resultados exponenciais. Você pode falar aqui de alguns resultados desses para que a galera entenda do que de fato você está falando? Sim. Por trás da Remax existe muita oportunidade, né? Eu costumo falar que a Remax ela não é um fim, ela é um meio para pessoas empreenderem, e nessa busca nós sempre estamos atrás de pessoas que têm esse viés de empreendedor e sempre sonham em empreender e às vezes nunca encontrou a direção certa. Às vezes por oportunidade também. Por oportunidade. Então a gente tem hoje, nosso principal case hoje no estado era uma Uber que trabalhava 12 horas por dia, então não tinha tempo nenhum. Conseguiu, dentro dessa jornada de trabalho dela, fazer uma transição sólida para o imobiliário. E essa profissional vendeu 92 imóveis em 2 anos. Então, assim, é um número que muitas imobiliárias de porte médio não conseguiu vender. E ela conseguiu vender sozinha, né? É o poder de um método, né? Quando Flávio Augusto fala que não tem muita sorte no mundo, né? No mundo dos negócios. Você pode até ter sorte, mas essa sorte não vai te permitir ter 50 anos, como é o caso da Remax. Então, o fato da gente ter um método faz qualquer pessoa, literalmente qualquer pessoa, aprenda a fazer a nossa receita de venda de imóveis e isso vai conseguir transformar ela em case, né? Mas ela é Uber, tem uma professora, tem um ex-policial militar que se aposentou na nossa agência, tem CLTs que deixaram de ser CLT e hoje passam a viver somente do mercado imobiliário, empreendendo no seu próprio negócio. E, enfim, esse é o papel da Remax, é ajudar pessoas a empreender nesse mercado, né? E é um mercado que só cresce também, né? Muito forte. As pessoas às vezes acham que o mercado imobiliário ele já atingiu o seu ápice, mas muito pelo contrário. Né? Muito pelo contrário. É um mercado que, em alta, se vende muito quando o mercado está muito aquecido, a economia está muito aquecida, porque é um momento de realização de sonhos, né? Então, qualquer pessoa tem muito crédito, né? Vamos dizer assim, né? E em baixa entra o investidor, né? Se você perguntar a qualquer pessoa multimilionário, né, bilionários, investe boa parte do seu capital em imóveis. E alguém vai fazer essa transação imobiliária, e aí entra o papel do corretor, né? Então, em todo momento, há situações no mercado que impulsionam a uma transação imobiliária. Seja casal separar, nasceu, morrer, né? Nasceu, você quer um apartamento maior, morreu, vira um inventário. Então, a todo momento, existem transações imobiliárias acontecendo e aí entra o corretor. Né? Imóveis passando de mãos, né? De mão em mão. Tem que pensar na Remax, né? Tem que pensar E como o produto é o produto mais caro do mundo, né? Você pode hoje, sem ter nenhum capital, fazer uma captação de imóvel milionário, vender esse imóvel e gerar uma altíssima comissão, né? Vendedor praticamente ganha sobre comissão. E se eu vendo o produto mais caro do mundo, as comissões são realmente atraentes, né? Dentro do mercado imobiliário. Sim. Quais são as maiores dores que você enxerga hoje, tá? Já com essa experiência que você tem, né? Essa quilometragem. Tanto do lado do cliente, quanto do lado, né, de quem está vendendo, no caso de quem compra e de quem vende. Quanto para os corretores que atuam no setor. Sim. Quais são as grandes dores que você enxerga aí? Para quem compra, Saulo, eu diria que é a falta de informação. Porque o déficit imobiliário que a gente tem é muito por falta de informação. Pessoas, por exemplo, que ganham pouco mais de um salário mínimo, R$2.000, que já poderiam estar deixando de pagar aluguel, porque existe muito investimento do governo em subsídio, por exemplo, não deixou, né, de pagar aluguel e passou a ter seu imóvel por conta dessa falta de informação. É um dos problemas, um dos gargalos de quem compra. Para quem vende, é literalmente essa atenção que o mercado não dá para ele. Porque o mercado imobiliário ele é muito voltado para o comprador, como eu falei. Então, o papel do corretor é muito pegar as fotos do cliente, do imóvel que ele quer vender, né, que é o imóvel usado, e anunciar num portal como LX e literalmente aguardar que aconteça essa venda. Né? E o corretor Remax, ele faz uma prestação de serviço, né, quando ele é contratado. Então, uma das dores para quem vende é essa falta de atenção
e é um dos nossos maiores diferenciais de marca. É o quanto a gente dá atenção ao nosso cliente, enviando um relatório, por exemplo, semanal. Imagina você colocar um imóvel para venda e toda semana você receber um relatório das ações que foram feitas, de quantas pessoas entraram em contato. Todas as semanas você conseguir receber um relatório como esse, né? Padronizado, Sim. com marca, etc. Então, essa atenção é com certeza uma grande dor e é com certeza um dos maiores diferenciais quanto marca. E pro corretor? Cara, para o corretor é ele ter uma previsibilidade de ganho. Porque o corretor, ele é muito comum a gente perceber em corretores essa falta de estabilidade na venda. Sazonalidade. Então, assim, um corretor, a média nacional é vender 4 a 7 imóveis por ano. Então, se você for colocar numa média, dá pelo menos, quando o cara é um bom corretor, um mês sim, mês não. A média na nossa empresa é de 15 a 20 imóveis por ano. Como é que uma corretora vende 92 imóveis em 2 anos? São mais de 40 somente essa corretora. E isso se dá por conta dessa metodologia que a gente tem, que é uma das garantias que a marca nos traz, é você ter previsibilidade de ganho, ou seja, conseguir vender todos os meses, porque é um processo claro, e se deu certo com a venda de Saulo, eu repito. Perfeito. Então, se eu tenho um processo, eu só repetir o processo. Quando não há processo, você fica meio que dependendo das vendas fortuitas, né? Como a gente tem um processo, é só duplicar o processo, tá? Que top. Muitas pessoas no mercado ficam desconfiadas aí da atuação de imobiliárias, né? E acabam tentando vender sozinhas. Quais os riscos de ir por esse caminho? Então, vamos lá. Existe... minha esposa é o nosso jurídico, inclusive, né? Juliana. Então, hoje eu fico conhecendo muitos bastidores aí dos problemas judiciais, por exemplo, que é na venda ou na compra do imóvel, né? Então, essa responsabilidade jurídica que o corretor tem é algo importante para trazer tranquilidade para quem compra e para quem vende. Sim. Imagina a seguinte situação. A gente vendeu um imóvel que, por um erro do cartório, havia 2 matrículas. Nossa. Se não fosse uma marca, tivesse um jurídico para investigar antes do cliente fazer o pagamento, meu cliente tinha pago por um imóvel que tinha, por um erro de cartório, 2 matrículas. Que poderia ter sido vendido de novo. Poderia ter sido vendido, ele conseguiria ter o inteiro teor, e lá na frente, talvez tendo uma construção milionária nesse imóvel, ele ia perceber que ele tinha construído em talvez um imóvel que ele não poderia ter a propriedade, por um erro de cartório. Então, o cliente ele tem que entender que envolve muitas nuances nessa transação imobiliária, a ponto de surpreender o próprio judiciário. Então, se não tiver alguém que avalie, por exemplo, eu comprei um imóvel e essa pessoa tinha um débito trabalhista, por exemplo, e mais à frente eu percebi que eu não poderia fazer a transferência desse imóvel, mas eu já fiz o pagamento da entrada, eu já fiz o pagamento do imóvel, aquele cliente, sei lá, gastou essa entrada. Existem muitas situações que, se não tiver um cuidado, o que era para ser um sonho, vira verdadeiramente um pesadelo. E o corretor de imóveis, é importante frisar o seguinte: quem paga o corretor de imóveis é quem vende o imóvel. Então, uma garantia muito boa para quem compra é buscar uma imobiliária que ele tenha um know-how, que ele tenha um nome, como é o caso de uma franquia como a nossa, para que ele tenha um respaldo quando ele for comprar o imóvel dele. Porque para quem compra, ele não paga absolutamente nada. Somente quem vende é que paga o corretor. E no Brasil tem casos assim que o corretor quer cobrar dos dois lados? Não. Porque no Brasil, acho que isso não existe, não Cara, existe? eu acho que, se tratando de profissionais, cara, a gente vai encontrar de tudo. É cada história que a gente encontra no mercado imobiliário, mas vai existir possibilidades como essa. Mas é importante deixar claro que quem paga o corretor é o vendedor do imóvel, tá? Civilmente falando. Vende, né? Quem vende, Quem compra, literalmente, ele faz parte de um processo. Somente. Não precisa gastar nada com o corretor, né? Hugo, eu achei curioso quando você falou. Claro que sem você entregar o ouro, né? Mas é uma pergunta importante. E aí tem corretores nos assistindo, né? Sim, claro. Por que tantos profissionais, né, ainda têm dificuldade de alcançar constância de resultado? Você falou que o corretor tem muita sazonalidade, você trouxe dados, inclusive. Sim. Que o corretor, em média, ele vende 4 imóveis por ano. Sim. Lá na Remax, a média é muito maior do que Muito isso. maior. Você já falou que é do processo, mas o que dentro do processo você acha que é muito importante para que isso aconteça? Show, vamos lá. Primeiro que vender não é algo que acontece de forma fortuita. Quando isso acontece é porque você não tem processo, né? E a falta... Então, o corretor, quando ele se forma, ele tem um cresce. Mas ele já acredita que ele é um corretor. Legalmente falando, ele é até um corretor. Só que entre ser um corretor e entender tudo que envolve um processo de venda, que você vai entrar lá na psicologia com os gatilhos mentais, até coisas mais simples como marketing, por exemplo, se ele for interpretar que ter o Cresce é somente lá anunciar o imóvel no LX e isso vai começar a dar certo, ele vai começar a perceber que as vendas vão se tornar muito sazonais.
Certo. E ser um corretor de imóveis, a barreira de entrada é muito baixa. Você faz um curso online hoje, por exemplo, eu tenho um curso a partir de R$400 uma única vez. Com 30 dias você está apto a pegar um Cresce. Né? De 30 dias, vírgula. Você pode até concluir com 30 dias, mas o normal é que de 5 a 6 meses eles liberam um certificado. Mas o curso por ser online, você pode fazer em 30 dias esse curso online, tá? Como é que isso vai te garantir venda? Entende? Então, ter o Cresce, tornar um corretor é uma jornada. E nessa jornada empreendedora, falta capacitação coerente, né? Quem não está se capacitando, literalmente está ficando para trás do mercado. Então, essa capacitação constante é algo que não é nutrido. O mercado tem pouquíssima capacitação. Pouquíssima. Pega qualquer corretor do estado de Sergipe e diz quantos treinamentos acontecem semanais na imobiliária ou com disponibilidade para, por exemplo, corretores autônomos. São muito poucos. Eu noto que aqui dentro do Expandir você utiliza, né? E que bom que você faz isso, né? Você utiliza de muitos profissionais Sim. que estão no Expandir, leva para sua imobiliária para dar treinamento pessoal, para fazer. E o que eu acho isso muito legal, né? Sim. Que já, né? Eu queria dizer isso para você, né? Que já nota que é uma empresa à frente do tempo. Sim. Eu vejo que muitos poderiam estar fazendo a mesma coisa que vocês fazem, e não no segmento imobiliário, não necessariamente, né? Perfeito. Mas em todo segmento que se trabalha com venda, que se trabalha com pessoas, ou seja, todos, Sim. né? Poderia estar utilizando essa ferramenta que a gente tem aqui, né? De network, de relacionamento. Sim. E como o Expandir também, aproveitando para falar para o pessoal, né? Como o Expandir tem um cuidado muito grande de quem está entrando, quem está fazendo parte. Então você está trazendo pessoas de renome, Sim, que tem pessoas know-how, íntegras, de especialistas. know-how, especialistas. Então que isso é muito bom. Sim. Só que eu ainda vejo pouco utilizado aqui dentro do Expandir. Sim. E você faz isso com excelência. Tanto você quanto o Carlos, né? Sim. O nosso corretor, ele, fugindo além da venda, né? Ele precisa de autoestima. Então, eu já levei, por exemplo, a nossa estilista aqui, né? Sim. Do nosso grupo a fazer palestra. Já levei um nutricionista. Eu lembro quando eu levei um nutricionista, a pessoa, gente, velho, o que tem a ver nutrição com o corretor? Mas quantos dos meus corretores conseguem entrar em forma? Quantos dos meus corretores passam a se vestir melhor? E o quanto isso lá na ponta vai impactar a venda, né? Impacta, pô. Então, a gente não somente trata da venda do imóvel, mas a gente trata do ser humano, do desenvolvimento humano. E tudo isso envolve múltiplas áreas. E o Expandir, sem dúvida nenhuma, é um hub, né? Acaba trazendo uma possibilidade de conexão com grandes profissionais. Agora, em maio, a gente vai levar a Maciele, que trabalha com automaquiagem, para ensinar as nossas corretoras um pouco mais sobre automaquiagem. Então, isso é algo que nos ajuda muito a desenvolver o nosso corretor. Além disso, o que você falou aqui do Expandir, né? Que é um hub de soluções. O que mais o Expandir te ajuda no dia a dia lá da imobiliária? Sim, vamos lá. É importante a gente entender que... Eu tô perguntando isso, pessoal, porque Hugo, né, veio fazer parte do Expandir, conheço o Hugo de muito tempo. O Hugo veio fazer parte do Expandir e o Carlos também veio fazer. Então são dois grupos diferentes que eles fazem parte, né? Então, assim, imagino que o Expandir, né, tem uma importância ali dentro da imobiliária de vocês. Sim. É o poder do network, né? Obviamente. Mas, e network é importante deixar claro que network tem que ser comprado, né? Eu vi essa frase uma vez do GeoJ e isso marcou muito, porque a gente tende a achar que network é aquela coisa que a gente vai na festa de aniversário e a gente tá ali fazendo network, né? Quando você entra em, por exemplo, hoje existe muito mastermind que você paga ali R$100 mil só pra estar naquela mesa, porque aquilo gera negócio, né? Sim. E eu costumo falar que às vezes uma venda não vai acontecer hoje. Sim. Mas esse investimento em network no longo prazo vai me colocar em mesas que eu não estaria. Sim. Então, pensando no longo prazo, o network, ele sempre vai tirar algum tipo de negócio se ele for intencional, com as pessoas certas, com empresários. Sim. E eu não tenho dúvida, tanto é que a gente tem 2 cadeiras no Expandir, né, diferentes. Não tenho dúvida da importância do Expandir pra gente nesse sentido. De expandir o nosso network da empresa. Já teve uma pessoa que veio aqui, né, de renome, e ele ficou impactado com o Expandir faz, né? E ele disse, cara, isso aqui podia ser cobrado muito mais. Sei lá, milhares de vezes mais, né? Porque o que a gente entrega aqui. Mas eu vejo que, assim, o objetivo do Expandir é exatamente o que está sendo feito. Sim. Né? E eu concordo com você. Um network, ele, de certa forma, ele tem que ter intencionalidade, estratégia. E sim, de certa forma, ele tem que ser comprado. Sim. Né? Senão você não consegue selecionar. Exato. Senão você, né, é aquela história, né, que a gente ouviu, né, que network
é qualquer lugar, não é qualquer lugar. Não é qualquer lugar. Nem todo ambiente é desenvolvido para isso, preparado nem para isso. todo, exatamente, nem todo ambiente é preparado para isso. E aqui Sim. nós temos esse método, né? A gente tem tudo pronto, né? Tudo dentro do Expandir tem um porquê para isso acontecer. Perfeito. Né? Então, assim, quem não conhece, quer vir para essa experiência, tá? Vá lá no direct, manda uma mensagem que a gente vai redirecionar você. Se você está em Aracaju ou em Salvador, a gente vai redirecionar você para um grupo, tá? E se você quiser levar para a sua região, né? Você também fala com a gente que hoje a gente está expandindo de fato, né, para outras regiões. Pode falar, perdão. Se for de Aracaju, comece dando preferência para o grupo de quarta, viu? Você vai nos ver lá toda semana. E a galera que entra no grupo de quarta gera uma transformação gigante. De verdade. É verdade. As pessoas entram aqui no grupo, daqui a pouco a pessoa está se empoderando mais, está falando melhor o seu pitch de venda, porque realmente é um grupo muito voltado para isso, né? Sim. Mas não é só o de quarta, não. Eu acho que todos os grupos, cada grupo tem sua característica. Sim. Mas assim, cara, é transformador. Transformador. Não é pra qualquer Não, eu tô puxando a minha sardinha para tirar, mas eu sei que todo grupo é muito forte. Eu sei. Mas é isso mesmo. Vamos voltar lá pro modelo Remax, tá? Certo. A gente já falou várias vezes aqui, mas eu tô puxando aqui pra você soltar mais coisa aqui. Show. Tá? O que diferencia um corretor que atua com a estrutura Remax de um corretor autônomo de outras imobiliárias? Você já falou, mas vamos lá. Tem todo um compliance que você leva para dentro da sua imobiliária. Sim. Com treinamentos, com método, com, enfim, pesquisa, com... Você, né, faz muito essa questão do tráfego lá dentro, então chega leads ali. Só que é aquela coisa, né? Não adianta chegar lead. O cara não tá pronto para se o cara não tá pronto para fechar o lead, né? Sim. Eu acho que isso talvez isso seja um dos pontos fortes ali. Sim. Falando do nosso diferencial com relação ao mercado autônomo ou de outras imobiliárias, né? Vou sair até um pouquinho do viés só do proprietário, que já tratei que é um diferencial. Sim. Mas quando a gente está tratando de franquia, Saulo, sabe aquela coisa de que eu não preciso me preocupar se vai dar certo? Sabe você chegar num lugar e dizer assim, eu não preciso me preocupar se isso aqui vai dar certo. Eu só preciso entender a receita e seguir essa receita. E dentro dessa receita, aí eu vou esmiuçar mais um pouquinho para você entender, dentro dessa receita tá precificar o imóvel antes de anunciar, uma tecnologia exclusiva da Remax, que não precifica o imóvel baseado no que ele vale, porque não adianta. Imagina um carro que na tabela FIP, na época da pandemia, por exemplo, poucas vezes se vendeu um carro acima da tabela FIP, Sim. Mas na pandemia chegava a 30% da tabela FIP. Então o que adiantava eu saber que um carro valia 100 mil se o mercado estava disposto a pagar 130 mil por ele? Perfeito. Então se eu anunciasse por 100 mil eu ia perder dinheiro. Meu cliente, não adianta ele saber quanto vale o imóvel dele. Ele tem que entender o mercado muito especulativo. Quanto o mercado está disposto a pagar por ele. Não adianta você falar que o seu celular vale 10, 15, 8 mil, 3 mil. O que importa é o que o mercado pagaria por ele. Aí entra uma tecnologia nossa, que avalia os imóveis vendidos na região, avalia os imóveis que estão à venda. Então, esse estudo, que é uma tecnologia, um IA, vai permitir que eu precifique 100% do meu produto. Um dos maiores problemas do mercado é que o cliente, quando ele bota o preço no imóvel, ele está recheado de emoção para vender o imóvel. E ele não consegue precificar de forma com a metodologia. Eu já vi até caso que, assim, pelo que me pareceu de fora, né? Sim. Parece que a pessoa não quer vender, cara. Exato. Ele coloca, mas assim, na esperança que ele nunca venda. Sim. Um dado do OLX é o seguinte, a gente é o maior contratante do OLX do país. E agora a gente vai para uma convenção agora em maio em São Paulo e lá vai estar também o OLX. Então eles sempre trazem muitos dados para os nossos, tanto donos de franquias como os corretores terem maior assertividade naquilo que faz com o cliente. E um dado do OLX a maior parte dos imóveis, mais de 90% dos imóveis estão 27% acima do valor de mercado, ou melhor, com deságio. Então, e eles vão demorar, e o cliente vai demorar 1 ano e meio em média para vender esse imóvel, porque ele vai percebendo na dor que o imóvel não vai ser vendido e ele vai baixando o valor do imóvel até conseguir vender esse imóvel. Então, qual é o meu papel do meu corretor? É já levar um estudo, porque uma coisa é meu corretor dar a opinião dele, outra coisa é ele levar dados, que esses dados vão cruzar informações e meu cliente vai ter todo um gráfico com possibilidades do mercado dele, do produto dele ser anunciado, e eu vou antecipar essa dor do meu cliente. Eu vou antecipar essa venda, tá entendendo? Então, se o cara anunciar um imóvel por 1 milhão, ele vai anunciar por 800 mil. Só que se ele ia vender por 800 mil depois de 1 ano e meio baixando o valor do imóvel, ele vai vender em 4 meses por 800 mil. Porque eu provei a ele que o imóvel dele seria vendido por 800 mil.
entende? E aí E é às bom vezes- pro corretor, né? O corretor E vende mais às, rápido. e às vezes, você sabe muito bem disso, pegando esse exemplo, né? O cara botou por 1 milhão, passou um ano, vendeu por 800 mil. Às vezes ele colocar aí dentro de 30 dias vender por 800 mil, cara, quanto ele faz essa diferença de 200 mil, que é o chamado custo de oportunidade, né? Sim. Você já pegou o valor, você já pode virar esse dinheiro, Sim, muitas vezes fazer muito mais do que 200 mil Sim. ali no Perfeito. período que você... Aí, assim, ninguém pensa nisso, né? sim. Até porque a inflação vai engolir parte desses 800 mil ao longo desse ano. Perfeito. Ele pode aplicar esse dinheiro, porque muitos deles estão vendendo não para comprar um outro imóvel, mas às vezes para aplicar o dinheiro. No meu Sim, caso, principalmente quando é inventário, Sim, quando alguém herda um imóvel, né? Então ele aplica o dinheiro, rapidamente ele tem um retorno daquele. sim. Ao invés de sofrer tanto, né? E outra Sim. coisa, é desgastante vender imóvel. Né? Você tá ali atendendo o corretor é. todos os dias, OLX, um monte de gente Vai curioso. vender qualquer, pra mim, vender Qualquer coisa. móvel ou automóvel, É, sempre é um estresse. você botar esse celular pra vender já é um estresse. Imagina um imóvel. eu passo para o especialista. Vendi uma moto agora, né? Comprei uma moto nova e, cara, botei logo na mão do especialista pra vender. Sim. Não tenho paciência. Sim. É o melhor, é procurar um especialista. Não tem. Senão, não faria sentido ter o especialista. Com né? certeza. E foi muito bem vendida, muito bem resolvido Sim. as questões. E além da precificação, vou esmiuçar mais um pouco, para entregar até para quem tá assistindo mais. Né? Manda bala. Agora, adoro quando o convidado vem aqui e E entrega. solta. Vou vamos abrir lá. a caixa preta. Bora, vamos lá. A gente ainda entrega além da precificação, um outro diferencial nosso é o plano de marketing, né? Então, antes do meu contrato ser assinado, meu cliente já sabe todas as ações que serão executadas naquele imóvel. Ele está consciente que se a gente não cumprir, inclusive, aquelas ações, ele pode cancelar aquele contrato. Então, todas as semanas ele vai recebendo, Saulo, essa semana vai ser feito um safari, essa semana a gente apresentou para mais de 50 corretores o seu imóvel. Então, a cada ciclo, eu vou apresentando as ações, além de anunciar em portal, que o mercado já faz, que aquece muito mais o teu produto no mercado, torna esse produto mais visível, né? E esse conjunto de ações, que automaticamente é uma prestação de serviço além do que o mercado está acostumado a tratar, é que causa a necessidade da gente ser realmente contratado através de um contrato de gestão exclusiva. Porém, o meu cliente não paga nada por isso. Ele só paga algo a Remax se esse imóvel for vendido. Então, entra naquele viés de que eu consigo contratar um especialista com uma garantia de que se eu vou pagar esse especialista, Se ele der resultado. E até gerar esse resultado, todo o custo de toda essa operação é do especialista. Então, é a gente que investe no imóvel do cliente, ao invés do cliente estar investindo na gente. Hugo, você falou Safari. Lembra que a gente tá falando para pessoas que às vezes não tá no mercado imobiliário. Perfeito. O que é o Safari dentro da Remax? Show, vamos lá. Imagina, a Remax é uma empresa americana, né? E lá nos Estados Unidos se faz muito open house, que é abrir o imóvel para que pessoas de fora venham conhecer esse imóvel. O Safari, ele tem um ponto e vírgula aí. Ele é para os corretores da agência. Porque a gente precisa fazer com que o meu corretor conheça em loco o imóvel, porque a percepção de estar presente é totalmente diferente. Então, às vezes eu tenho um cliente que está querendo um apartamento na Aruana e o apartamento que ele quer, ele não encontra na Aruana. Só que o meu corretor, ele visitou um apartamento no aeroporto, que não é tão longe, mas, cara, é perfeito porque ele quer. Tem a vista livre, tem mais ventilação, a vaga de garagem é aberta, é fácil porque a mulher dele não consegue estacionar em lugares muito apertados, ou ele mesmo não consegue, por qualquer motivo. E essa percepção geográfica vai permitir que o meu corretor fale, ó, eu tenho um imóvel não na Aruana, mas eu tenho um imóvel perfeito para você lá no aeroporto, porque eu conheci essa semana o imóvel de um corretor nosso. Então isso potencializa a venda do cliente, porque é aquela coisa, né? Vendedor que conhece seu produto vende muito mais rápido, né? Não é à toa que a Remax, né? Só para deixar claro para quem não conhece um pouco da Remax, é a marca que mais vende imóvel no mundo todo. Está no mercado há 50 anos em mais de 110 países. Então, esse modelo de conhecer o imóvel intimamente permite a gente vender mais rápido também. Além da precificação, além do plano de marketing, né? É um conjunto. Quando junta tudo e coloca num saco, tem um resultado muito mais eficaz. Sim. É método, né? Método. Não é sorte, é método, né? Sim. Como funciona na prática essa atuação em rede? Tá? Com parcerias e compartilhamento desses imóveis. Falando assim, um corretor conheceu o imóvel do outro e tal, e isso é muito legal, né? Cara, o mercado imobiliário, ele é fantástico, assim, né? Porque ele tem uma capilaridade gigantesca, porque você não precisa nem ser corretor da minha imobiliária para vender o meu produto, porque é legítimo, segundo o Cresce, dividir comissões. Então imagine, eu tenho uma concessionária de carro, você também tem, a pessoa chega procurando uma moto, eu não tenho essa moto, eu indico a sua concessionária porque tem essa moto. No máximo, você vai me dar uma caixinha de cerveja.
ou um obrigado. No mercado imobiliário, se eu levo até você, um cliente, para comprar o seu produto, a gente divide a comissão. Isso é legítimo. Então, essa capilaridade do mercado imobiliário, para quem entende esse viés, né, de parceria, ele torna o mercado extremamente aquecido, muito conectado, né? Aumenta muito a capilaridade. Então, quando um corretor, meu corretor, tem um imóvel e ele traz os corretores da agência, hoje a gente já tem 70 corretores em Aracaju, traz esses corretores para que eles possam conhecer esse imóvel, eles leva 70 vendedores para divulgar esse produto dele e ele garante no mínimo 50% daquele ganho, né? Então, aumenta a capilaridade, ajuda o cliente e ele ganha mais dinheiro. Então, um dos nossos diferenciais para o corretor também é esse aquário, como eu costumo falar. Porque hoje quando você pega um imóvel, você tem 70 corretores para vender. Quando você é autônomo, você tem quantos para vender? Né? É muito desconectado, né? O mercado é muito desconectado. Lá é o tempo inteiro meus corretores buscando produtos que o cliente dele já quer comprar, e aí um outro corretor já tem, já gera essa conexão e já vende mais rápido. Então, pescar no aquário é mais fácil do que pescar no mar, né? Obviamente. Sim, total. Você acredita que o modelo Remax ajuda o corretor a se desenvolver como empreendedor? Com certeza. Com certeza. Na verdade, o mercado imobiliário ele tem um dado até negativo quando a gente pensa no âmbito nacional, que é 80% dos corretores desistem no primeiro ano. 80%. É um número gigantesco. Só que esse número gigantesco ele esconde também um outro problema dentro de quem tem o Cresce. Que ele pega um Cresce e ele não se coloca no mercado como um empreendedor. Ele ainda tem aquela visão seletista de que tudo que eu aplico eu já tenho um retorno. Então, quando a gente desenvolve o nosso corretor como empreendedor, ele entende que é uma jornada. Você, com certeza, quando você empreendeu na sua empresa de TI, você, no início, botava muita hora para pouco nenhum recurso, ou muito pelo contrário. Às vezes você precisava manter aquilo ali com o seu próprio capital. Sim. Né? Então, a jornada empreendedora no início, eu coloco meu dinheiro e o meu tempo. Depois eu passo a colocar somente o meu tempo. E depois eu coloco menos tempo, cada vez menos tempo, e cada vez eu vou ganhando mais dinheiro, porque o nosso negócio vai crescendo e nos permitindo isso, né? Ganhar mais dinheiro com menos tempo. Então, a jornada empreendedora de um corretor, se ele não se compreender como um empreendedor, ele certamente vai abandonar essa carreira antes mesmo de fracassar. Então, a gente tem vários treinamentos que desenvolvem o nosso corretor para entender essa lógica do mercado empreendedor. Tá? E o desenvolvimento da marca pessoal? A Remax também trabalha isso. E por que isso é importante hoje no mercado? Show. Vou falar um pouco eu quanto marca, né? A gente representa a marca Remax aqui, né? Eu não sou um corretor, eu sou um dono de imobiliária que treino corretores, então o meu papel não é vender o imóvel. Então, o meu cliente não é quem compra e quem vende. O cliente da Remax, em parte até é, mas o meu cliente é o meu corretor. O cliente da Remax em si, prioritariamente é o corretor, ela desenvolve o corretor para que o corretor venda esses imóveis. Então, o tempo inteiro, a Remax promove o corretor. Tanto é que nós somos pioneiros no mundo em colocar a foto do meu corretor na placa. Todo meu corretor, quando ele ainda está na fase inicial de uma academia, ele já participa de um ensaio fotográfico. Então, você não vai encontrar um corretor meu com uma foto de WhatsApp dele, por exemplo, numa festa, numa baladinha, ou uma foto qualquer dele com a família. Você vai sempre encontrar um corretor Remax, desde a fase inicial, com foto profissional. Então, o tempo inteiro, a Remax, ela gera muito valor para o corretor, mas o corretor tem que entender que ele é a marca dele. O nome e o sobrenome é a marca dele. Ele precisa cuidar desse brand desde o início. Então, entender isso e transformar, gerar essa cultura nele através de treinamento e também através de exigências da marca, faz com que a marca do meu corretor se desenvolva sempre associada à Remax da forma mais profissional possível. Isso vai desde a rede social até um atendimento via WhatsApp. Lembrando que o corretor ele atende primeiro um cliente de forma virtual. A primeira coisa que um cliente faz ao abrir o atendimento de um corretor é clicar na foto dele, para ver com quem ele está falando, né? E aí, aquela foto vai comunicar algo. Isso eu vejo muito, sabe, sobre cultura, né? Sim. Implanta essa cultura já desde cedo ali, Exato. dentro da imobiliária, né? Isso, a ambiência, né? Ambiência, cultura. Isso é muito importante, o que a gente faz aqui também no Expandir. Sim, com certeza. É uma cultura, né? Às vezes as pessoas estranham, às vezes as pessoas reclamam, sim, né? E mal elas sabem que quando essa cultura, né, ela acaba sendo absorvida, né? Sendo absorvida, qual ganho ela tem, né? Ninguém desvê o que viu. Não. Então você está numa ambiência que eu costumo falar o seguinte: a nossa ambiência vai te fazer achar normal prestar um serviço premium. E quando você vê aquilo, se adapta àquilo, você acha incomum prestar um serviço de qualquer jeito. Sim. Né? Porque a ambiência ele transformou e a marca do corretor está muito ligada a isso, né? Se preocupar com a marca do corretor está muito ligada a isso.
É. É isso, meu amigo. Pô, top. Foi bom você falar sobre isso. Porque, assim, isso é importante para qualquer empresa, né? Qualquer empresa. Isso é importante para qualquer A empresa. nossa marca comunica o tempo todo. Sim, total. Como você orienta os profissionais sobre o uso de redes sociais, marketing digital e na venda dos imóveis? Show. A gente tem que... às vezes eu recebo alguns corretores, novos corretores, né? Que pensam assim, pô, eu já sou muito bom no digital e é meio que quase que isso é o suficiente. No mercado imobiliário, ele tem que entender Somente que... essa nova geração, né? Tipo assim, eu vou fazer um tráfego aqui já é o suficiente. Quando, na verdade, a rede social ela é uma extensão. Ela é tão importante quanto. Então, se você é um personagem na rede social, mas no presencial você não consegue acompanhar aquilo, você desconfigura todo o encantamento que você gerou na rede social. Então, é a junção. Ele tem que saber jogar esses dois jogos, né? O digital, ele dá amplitude, mas é no analógico quando você faz o digital, ele faz com que a sua mensagem chegue a mais pessoas. Sim. Eu quero falar sobre Remax, isso aqui vai permitir que mais pessoas saibam que é Remax. Mas ao chegar na minha agência, o que essas pessoas vão encontrar não pode descaracterizar aquilo que a gente está comunicando aqui. Então, essa comunicação aqui tem que estar alinhada com essa comunicação no analógico, né, no digital presencial, para que aquilo se converta no final, que é a venda. Né? Sim. Até porque, principalmente no mercado de usados, que é esse mercado de imóveis prontos para morar, é fundamental o atendimento corpo a corpo, tá? Diferente do lançamento, que às vezes é um inside sale, você trabalha dentro de um escritório, fazendo ali simulação, e às vezes fecha tudo no online. Mas esse mercado, que é um mercado muito mais desejado, né? Que é o mercado de você apresentar casas em condomínio fechado, ele exige realmente um posicionamento alinhado, digital com presencial. Não dá para ter sucesso hoje no mercado abrindo mão de nenhum deles. Tem que estar alinhado. Eu concordo muito com o que você está falando. E, de novo, em todas as áreas. Em todas as áreas. Não é só no mercado imobiliário que isso tem que... e aí ter integridade também, né? Sim. Porque não adianta você chegar no digital... Né? Gerando expectativa. É o famoso, aquele pessoal, né, que saiu até uma reportagem, os youtubers, né, que alugava Ferrari, alugava casa, não sei o que. Mentira, né? Tudo de mentira. Exato. Então, assim, no digital isso pode até passar, mas na hora que você chega no presencial, a história vai ser curta, né? A única forma de você ter uma história longa no mercado, até para competir, né? O mercado hoje, ele já não cabe mais os amadores no mercado, né? Por isso é importante estar numa marca que traz mentoria, direção, para que você já comece de forma profissional, né? Já entre no mercado de forma profissional. O pessoal já tá ficando esperto, né? Principalmente no digital, né? Sim. Os famosos vendedores de curso, né? Os caras ficam ricos vendendo curso. Exatamente. Né? Te ensinando a ser rico vendendo curso. Ensinando a ser rico vendendo curso. Então, assim... E teve muita gente que teve ascensão nisso aí. Sim. Né? E ganhou dinheiro, inclusive. Sim. E hoje é milionário. Uma boa copy, né? Um bom tráfego, um bom criativo. Exato. Gera conversão. Só que... A história não se perpetua por muito tempo. Não se perpetua. Exatamente. Hoje o pessoal tá esperto, né? Sim. Não cai mais nesses contos aí. Perfeito. Né? E já que a gente tá falando para todos os empreendedores também, é importante deixar claro, né, para a turma que está nos assistindo, o quanto há possibilidades para, já que a gente está falando também que profissionais liberais, autônomos, né, o quanto há oportunidade, que talvez essas pessoas não conheçam, de vir conhecer o mercado imobiliário, talvez conciliar. Costumo falar que todo ciclo de influência das pessoas em algum momento vai gerar uma transação imobiliária, mas não vai gerar um recurso para ela ou um ganho para ela. Perfeito. Porque essas pessoas não sabem que essa pessoa pode estar inserida no mercado imobiliário, né? Sim. Então é uma grande oportunidade para qualquer profissional ser um corretor de imóveis. Tá? Sim. E alavancar a carreira, né? Alavancar a carreira. Isso não necessariamente a pessoa que quer trocar de carreira. Exato. Pode conciliar. Mas ele pode conciliar. Para pessoas que querem conciliar ou fazer uma transição. Né? Tem aquele profissional que está sentindo ali estagnado. Poxa, eu estou lutando tanto, não estou conseguindo ter resultado. E eu gostaria muito de empreender em outra área. E às vezes fica preso ali, talvez, para empreender com a falta de recurso, para empreender. Às vezes até tem o recurso, mas tem medo de empreender com aquele recurso em uma área que ele não conhece e perder esse recurso. Né? Então o mercado imobiliário permite que ele empreenda. E às vezes, assim, aproveitando nossa audiência, a gente tem uma audiência muito... heterogênea, desde dos 18
até os 65. Legal. Mais de 65. Então, Sim. assim, claro que tem uma maior ali dos 25 aos 50, mas a gente comunica muito pro pessoal de 65. Sim. Que pode também, não só esses, né? Mas pode também ser uma oportunidade. Pô, o cara tá ali, se aposentou, anda. Cara, esse cara pode fazer uma transição, Pode. né? E no lugar de ficar, né, assistindo Netflix. Netflix, pô, e voltar pro mercado, Sim, né? sim. Voltar com todo o método. Nunca é tarde pra aprender, Nunca. né? Grandes biografias provam que após os 60, muitas pessoas impactaram o mundo inteiro, né? Não somente Exato. o mercado em que elas estavam inseridas, se tornaram milionários, multimilionários, Exato. bilionários após os 60. O Exato. mercado imobiliário não é diferente. Sim. Empreender é um jogo muito parecido. Você só Sim. precisa saber aonde você coloca as suas fichas, se Sim. vale a pena ou se não vale a pena, né? Entender um pouco do mercado. O mercado imobiliário ele acaba sendo uma opção porque, cara, o que é que você vai perder? Né? Falando nessa captação, né, de pessoas fazendo transação, que tipo de perfil pode se destacar como corretor de imóveis hoje? Cara, que excelente pergunta. Eu costumo falar o seguinte: a pessoa precisa ter primeiro fome. Eu assisti um podcast, fez muito sentido. Cara, peraí, você vai repetir isso aí. A pessoa precisa ter primeiro fome. Porque Querer, né, meu irmão? cara. Sabe quando você pega uma pessoa, quando eu pego um corretor assim, que eu faço muita reunião, às vezes, um a um ali, pra entender um pouco o perfil de cada um. Quando eu pego uma pessoa que eu sinto que ela já tá naquela fase da vida dela, assim, cara, agora eu preciso dar tudo de mim pra dar certo. Quando eu pego essa pessoa, eu digo, cara, você tá no lugar certo. Por quê? Não tem mais volta, meu Não tem irmão. mais volta. Agora Vou queimar os barcos e vou abraçar isso aí como a última oportunidade da minha vida. Isso aí. Esse cara, ele normalmente tem sucesso. Porque, primeiro, ele tá muito decidido, né? Sim. E a gente já tem, além de um mercado muito forte, a gente tem todo um processo. Então, o que é que eu preciso desse cara? Engajamento, presença, dedicação, sabe? E se ele não tiver fome, ele pode ter toda a capacidade do mundo. Tem tanta gente com muita capacidade, com muita habilidade, que perdeu o lugar para pessoas que tinham, talvez, uma habilidade menor, mas mais fome, né? Aquela coisa, né? O esforçado vence talentoso quando ele não se esforça, né? Então, se tiver fome, desejo real, assim, de aprender e aplicar, ele com certeza vai se dar muito bem no mercado imobiliário. Na nossa empresa eu posso falar disso porque por conta da direção, né? Ele saber, pô, não tem como dar errado. Sim. Não tem como dar errado. É só seguir isso aqui. É só Existe seguir um isso método. aqui. O mercado tá saturado. Cara, não tá. Não. A gente vive atingindo todos os meses nossas metas, todos os meses tem pessoas crescendo, Cara, pessoas essa novas história vendendo. de mercado saturado é coisa de gente acomodada, cara. Exatamente. Entendeu? É uma desculpa, né? Do fracasso de cada um. Exatamente. Porque, assim, por mais que o mercado esteja pulsante, meu irmão, sempre há os que se destacam. Sim. Se tiver a fim de um novo desafio e tiver fome, chance zero de dar errado. Não Sim. tem classe social. Eu já, minha segunda corretora que mais vende, hoje, graças a Deus, ela tá com a vida dela muito mais transformada, mas ela chegou lá sem carro e ela ia atender cliente motoboy. Se tornou, por 2 anos seguidos, a segunda corretora que mais vendeu. Faturou mais de 150 mil no último ano em comissões. E chegou de Uma motoboy. coisa que eu nunca te perguntei, Hugo. Nunca te perguntei isso, mas... Tô até com medo dessa pergunta. Não, mas é uma pergunta boa. Brincadeira. Você, Hugo, como é que se sente transformando a vida dessas pessoas? Cara, eu diria que... Boa pergunta também. Eu diria que... quando você for da chamada, coloca as melhores perguntas. Vão achar que é sacada, né? Mas, olha, não tem preço a gente ver o nosso negócio impactando a vida de outras pessoas, né? E assim, cara, a gente não só impacta no financeiro. Não. Porque, na verdade, o financeiro, ele Financeiro é corrobora com resultado. outras áreas. O financeiro é resultado. Cara, você pegar uma pessoa assim, já tive pessoas que chegou na minha empresa com quadro de depressão, ansiedade, pessoas com uma baixíssima autoestima, pessoas que nunca tinham tido resultado por onde passou, e aquilo afetava dava um sinal de que dá certo pra todo mundo, menos pra mim. E a pessoa se transformar no mercado, sabe? Encontrar ali, sucesso, reconhecimento. Não é por ser uma franquia, a gente trabalha muito isso, né? Sucesso, reconhecimento. Sim. E atrelado a isso, você vê os ganhos, naturalmente. Mas é transformador você ver o seu negócio impactando a vida, não somente de cliente que compra e realiza seu sonho, mas, cara, nada melhor do que pagar uma comissão, meu corretor. Eu e meu sócio, a gente fica muito feliz. Quando alguém recebe uma boa comissão e você vê no olho do corretor o quanto aquilo vai impactar a família dele, comprou um carro, corretores meus compraram seu primeiro carro zero, comprou seu primeiro imóvel, comprou seu carro, seu melhor carro na nossa agência, o tamanho disso, realizou o sonho de ir pra cruzeiro, né? Tem uma corretora minha que viajou 5 vezes, eu acho, nos últimos 2 anos. E uma delas é uma viagem de cruzeiro de 8 dias. Então, qual é o preço disso, né?
São nossos sócios e a gente só lhe deu direção, né? Essa pessoa abraçou aquela oportunidade ali e isso é transformador, né? Eu te fiz essa pergunta porque eu vejo a transformação de muitas pessoas dentro do Expandir. Sim, cara, E, transformador. cara, isso me impacta muito, me dá muita emoção, sabe? Quando você vê. E quando a gente impacta, né? Falo do Expandir, que a gente fala de empresas, né? Cara, hoje a gente tem ali quase 150 membros, mas já passaram mais de 300 pessoas aqui, fácil. Porque existe isso, é normal, né? Empresas que mudam de momento, que precisam sair, voltam, enfim, isso é tranquilo. Eu sou muito tranquilo para falar sobre isso, porque é momento mesmo. Sim. O Expandir, ele... E, obviamente, né, a grande maioria está com a gente desde o início. Sim. Isso também é importante se dizer. Essa constância, né, também traz resultados, né? Mas, cara, eu vejo... fazendo um paralelo aí, né? Eu vejo também como... E aí, voltando, né? A gente tem hoje quase 150 empresas aqui dentro. CNPJs que impactam CNPJs que impactam CPFs, exatamente. Só que é muito mais do que 150 pessoas impactadas, né? Sim. Você pode calcular aí... Pode multiplicar, na verdade, por 5 aí fácil. Né? Fácil. Porque quando a empresa vai bem, você está impactando a família. Sim. Quando a empresa Gera vai emprego. bem, você está impactando os funcionários. Sim. Quando a empresa vai bem, você está impactando os fornecedores também. Sim. A grande máquina que movimenta esse país não é as macroempresas, as gigantescas. É o médio empresário, né? É aquele que gera aquele emprego. O micro 3, e 4, pequeno 5, empresário. 6 empregos Eu não- ali. Eu não diria nem que era o médio, o micro e pequeno empresário mesmo. Sim. É quem move esse país. Quem movimenta, com certeza. Com certeza. E poder contribuir com isso, certamente também traz um alívio, né? Pô, o meu negócio impacta a vida de alguém, né? Positivamente. Né? Até porque eu estava uma vez numa mesa, né, de uma grande empresa e tava lá uma multa pro cara pagar por teimosia, porque ele, não, vamos fazer desse jeito, né? E eu quero. Ah, mas isso aí, né, é uma lei, essa lei mudou, não, mas deixa desse jeito. Sim. Tomou a multa, mas era uma grande empresa, muito grande empresa. E aí, depois na sala dele, né, falando sobre esse assunto, simplesmente ele disse, não, cara, me dá aqui. E aí falou o nome do prefeito na época, né, que tava, disse, não, eu vou ligar pra fulano e a gente vai resolver. Porra, esses caras têm acesso, né? Tem acesso. Mas vai você que tá aí nos assistindo, você que eu falo, não o Hugo, mas você que tá nos assistindo, vai você, se tem acesso, né? Você vai ter acesso a um parcelamento dessa multa. Exatamente, que é o que todo mundo tem, todo mundo tem. e com multa, com juro e se vire para pagar. Exato. Então, assim, e por isso que iniciativas como o Expandir e a Remax são importantes. Sim, Transformar a vida das pessoas, né? Gerar network, criar comunidade, sim. né? Fortalecer, e quando você cria comunidade, você fortalece todos que fazem parte. Então, essas iniciativas são fantásticas. Sim. Né? Soma, né? Demais Com certeza, com certeza. E outra coisa, eu tava pensando, você falando aí do perfil, né, do pessoal ali que poderia se tornar corretor da Remax. E o pessoal que tá pensando em empreender e não quer começar do zero. A Remax pode ser uma boa oportunidade? Sim. A Remax ela é a maior especialista em inserir novas pessoas no mercado. Só para quem não sabe como ser um corretor, né? Sim. É importante deixar claro. Para ser um corretor, a pessoa precisa fazer um curso muito rápido, né? Hoje, e como eu falei, Eu pode já ser ia até online. perguntar, né? Quais os passos Quais os para se passos, tornar né? Ótimo. Então, assim, para ser um corretor é muito fácil. Faz um curso hoje com as escolas EADs, faz online, né? Então você faz as provas online, é tudo muito mais simples do que antigamente. Na Remax também é assim, não? Precisa esse modelo tradicional também? Precisa porque é até legal falar disso. A nossa profissão ela é regulamentada. Das poucas, né? Acho que são 30 e poucas profissões que são regulamentadas. E a nossa é uma delas, né? Então, diferente da pessoa ter que fazer uma faculdade, ela vai fazer ali uns 5 meses de curso, vai pagar bem barato. Os cursos hoje estão muito acessíveis, ainda parcela isso, né, durante o período do curso, e vai dar entrada no Cresce. Pronto, peguei a carteira do conselho, que seria o Conselho de Medicina. Me tornei corretor de forma legal, né, pelo Código Civil. E aí, onde é que entra a Remax? A gente entra orientando com escolas, oferecendo descontos nessas escolas,
conseguindo para ele uma academia, então ele vai estagiar dentro de uma academia, ele vai ser treinado pelos meus melhores corretores, ele vai ter todo um suporte inicial, desde Cara, o cara já entra com o melhor estágio, ele né? já entra com o melhor estágio. Eu costumo dizer que duas coisas nascem grandes, um filhote de elefante e um corretor na Remax. Porque ele já liga, na primeira ligação ele já fala, eu sou corretor da maior imobiliária do mundo. Quem é você? Não importa. Eu Sim. faço parte da maior marca imobiliária do mundo. Então Sim. ele já nasce grande, ele já se comunica como algo grande. Aí entra o pertencimento à marca. A gente não fala, eu estou na Remax, né? Nós somos a Remax. Hoje são 3 agências em Aracaju, todas elas se complementam, todas elas viram um grande time, uma grande família. Então, nós Sim. somos Remax. Então, toda essa estrutura de academia, dentro de um processo muito claro, certamente vai permitir a pessoa dar passos firmes, não ter a dúvida, né? A dúvida é o que mais impede o empreendedor de progredir, de crescer. Não Sim. vai ter dúvida, vai saber o que fazer e seguindo isso ele vai ter sucesso no A mercado. dúvida gera medo, né? E o medo muitas vezes paralisa, Bloqueia, né? Tem nos gente que trava, bloqueia, né? exato. E aí, quando você tem um processo, a gente já falou sobre isso, o processo bem definido, pô, vocês têm início, meio e fim. Exato. Pô, Quantas McDonald's você vai fechar a porta? não. É a mesma coisa de Remax. É Né? exatamente. O corretor ele pode até desistir da Remax, mas fracassar lá, dificilmente ele vai. E mesmo que ele saia, existe um aprendizado. Existe um aprendizado. Com certeza. Né? Ele pode não ter mais as ferramentas disponíveis, Sim. mas o que ele aprendeu, ele... Não vai deixar de ter sido importante para ele, né? E assim, vendo toda essa estrutura, mas por que deixar a Remax? Exato. Tem porquê. Exato. Né? Então, para você que está querendo começar, para você que já teve uma vida pela frente, quer recomeçar, para você que está passando por uma situação, talvez financeira ou emocional ou o que quer que seja, e quer um novo ambiente, Sim. é a Remax. É a Remax. Sem dúvida é uma oportunidade para transição de carreira, conciliar a carreira, empreender em um outro mercado. E, cara, existem coisas que o dinheiro não compra e um deles é reconhecimento, né? E estar em uma franquia que te reconhece, te premia, vale mais do que dinheiro. Óbvio que o dinheiro vem como consequência também. Sim. Mas lá na Remax ele vai encontrar um ambiente Sim. que é utópico eu falar para você tudo que ele vai conseguir absorver em ambiência, em desenvolvimento humano, formação de indivíduo, né, caráter, porque o comportamento é algo importante. Sim. A gente treina muito, desenvolve muito comportamento humano na nossa agência. Então, muitas coisas que eu falar que vai ser utópico. Mas para quem tá aí se sentindo estagnado, buscando um novo desafio, vai tomar um café com a gente na Remax e vai entender um pouquinho mais sobre tudo isso. Vai valer a pena. No mínimo, esse café vai valer muito a pena para quem quer empreender no mercado imobiliário. Eu não tenho nem dúvida disso. Certeza. Né? Vai lá, marca com o Hugo. Inclusive, Hugo, já que a gente já chegou, né? Estamos aqui já se caminhando pro final, já deixa os contatos aí. Essa Show. pessoa que quer entrar em contato, como é que faz, Hugo? Sim, vamos lá. Primeiro, através do Instagram, a gente usa muito o Instagram, né? @remaxonimob_. Peraí. @Remax, REMAX. X, onimob, 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 Beleza. underline. Tudo junto. Tudo junto. Underline só no final. Só no final. Beleza. E o meu é hugosouza.broker. BROKER. hugosouza.broker. E o meu WhatsApp é 799. Peraí, que isso aí vale dinheiro, viu? Calma, não é assim que rufem os tambores. Não, brincadeira. Prepara a caneta. Prepara a caneta, porque, pô, É isso o WhatsApp desse homem, meu amigo, isso tem um Pode entrar em valor. contato e avisa que foi do Expandir, né? Boa, avisa. Cara, Avisa que vi veio do lá, Expandcast. Eu vou preparar um cappuccino pra você e não um café. Boa. Vou subir a régua aí. Boa. 799 9180 5539. Vai falar diretamente comigo. Repita. 79. 9180 5539. Show Vai de falar bola. diretamente comigo, vou dar toda a orientação, independente de você vir ou não fazer parte da Remax, qualquer dúvida sobre imobiliário, sobre como fazer parte, entre em contato comigo no WhatsApp. Vou ter o maior prazer em ajudar e quem sabe um dia você vem fazer parte do nosso time. E quem quiser vender imóvel, também. Quem quiser vender imóvel também, quem quiser comprar o seu imóvel também, a Remax ela não só impacta a vida do corretor, mas impacta a vida do cliente, oferecendo um serviço premium, padrão internacional, que é há mais de 50 anos o método que mais vende imóvel no mundo todo. Quantos imóveis vocês vendem por minuto? No mundo, a cada 20 segundos é vendido imóvel na Remax. Ou seja, não é mais nem minuto. Não é mais nem minuto, é a cada 20 segundos. Hoje nós estamos em mais de 110 países, mais da metade do globo tem Remax.
Ou seja, você pode vender um imóvel que a pessoa tem em qualquer lugar do mundo. Qualquer lugar do mundo. Hoje a gente pode vender imóvel desde a Flórida ao Japão, ou pessoas da Flórida podem comprar o seu imóvel aqui em Aracaju. Tem muito imóvel de médio e alto padrão que tem sido comprado por pessoas do Centro-Oeste, porque o metro quadrado aqui no litoral, o nosso de João Pessoa, se não me engano, é um dos mais baratos. Sim. Apesar da alta que está tendo, né? O mercado está extremamente aquecido em valorização. Aracaju, se não me engano, em novembro do ano passado, foi a capital com maior valorização no Brasil, se não me engano. Pelo FIPZAP, que seria a tabela FIP dos imóveis, né? Sim, sim. E impacta no mundo inteiro por conta da rede, né? Então, ter uma garantia de uma franquia internacional, sem dúvida, já é suficiente para o proprietário do imóvel querer conhecer o nosso método, né? Ter essa garantia já é algo acima da média, muito acima da média. Top. Hugo, para a gente finalizar, que mensagem você deixa para quem está buscando realizar um sonho através da compra de um imóvel, compra ou venda, né? Ou para quem está pensando em empreender no setor imobiliário? Tá. Qual mensagem você deixa? Comprar ou vender, muitas vezes é o maior recurso que você tem, todo recurso que você tem muitas vezes, ou é a realização de um grande sonho. Então não tenta economizar em algo que é tão valioso, né? E quando eu digo economizar, para quem compra principalmente, nem economia se gera, tá? Para início de conversa, mas para quem está buscando vender o seu imóvel, não tenta economizar, porque assim, é desgastante. Você tem uma grande chance de não ter o seu imóvel valorizado pelo mercado, porque não vai saber como divulgar. Tem uma grande chance de, como é que eu posso dizer, demorar muito tempo para vender o seu produto, tá? Então, é algo muito sério vender um imóvel ou comprar um imóvel. Então, procure uma empresa, de preferência uma empresa que você possa estudar, saber de todo o histórico que essa empresa tem. E para quem vai empreender nesse mercado, procura uma empresa que te dê todo um suporte inicial, treinamento constante, porque você vai precisar de direção. Não adianta correr na sua velocidade, você pode ter toda a fome do mundo, querer correr muito forte, na direção errada não vai dar certo. Eu vi uma frase, cara, que dizia assim: cavar bem no lugar errado é cavar errado. É cavar errado, exato. Eu sou maratonista e para correr uma maratona eu precisei de um coach, de um treinador, né? Então se você quer fazer coisas grandes, você precisa ter um mentor, alguém que te dê direção. Inclusive ele já esteve aqui também, viu? É isso aí, nosso Celso Fernandes é meu coach lá. Isso aí. Correr mais uma maratona e o nosso coach lá tá me dando a direção. Então não dá pra gente construir coisas grandes no nosso braço, porque muitas vezes a gente vai cansar muito e não vai suportar o processo. E o processo de empreender, ele é duro, mas com pessoas certas, com certeza a direção vai ser mais tranquila essa jornada empreendedora no mercado imobiliário. Com certeza. Pô, o cara entrar já numa grande escola como é a Remax... Pô, exato. E no meu Instagram eu falo muito isso, tá? Tem muito conteúdo lá para corretores, novos corretores, falo muito disso lá. Então, vai lá dar uma olhada no meu Instagram. HugoSouza.broker, né? .broker. Exatamente. Pronto, a gente já colocou aqui, então segue lá o homem, vai descobrir aí mais do mercado imobiliário. Maravilha. Não é isso? Isso aí. Meu chefe, muito obrigado. Show. Cara, desejo tudo de bom pra você. Você é um cara que eu admiro muito, você sabe disso. Né? A gente já conversou sobre isso. Você é uma referência pra mim. Show. E, obviamente, né, acompanhando aí semana a semana, que a Malu aí agora venha com toda a saúde, toda a felicidade. Felicidade eu sei que ela vai ter, porque ela tem uns pais maravilhosos, né? Juliana e você. Sim. Então, que tá aí pra recebê-la, né? Nesse seio familiar que poucos têm acesso. Sim. Né? E que bom que a Malu tem. Sim. Né, meu amigo? Malu veio para fazer a gente trabalhar mais, desenvolver mais corretores. E foi muito bom estar gravando aqui o segundo melhor podcast, que o primeiro foi o Juliano. Ah, bom, isso é bom. Não deixe ele dizer que foi o Juliano. Por favor, coloca no comentário lá, cara. Senão ele tá ferrado em casa. É um prazer estar ao lado de pessoas assim como você, como todo mundo Expandir. Quem não conhece Expandir também vem conhecer Expandir. Não vai se arrepender de maneira nenhuma, tá fazendo parte aqui junto com a gente. Não. Né? Só vem conhecer. Só vem conhecer, tomar um café com a gente. Só vem. O café já vai valer a pena. Com certeza. Valeu, pessoal. Fica aqui esse episódio, tá? Mais um episódio do Expandcast. Agora aí falando de mercado imobiliário com o Hugo Souza, que é referência nisso aí. Então, pessoal, não deixa de acompanhar outros episódios como esse. Se você tá chegando aqui agora, sai toda semana, quarta-feira às 20 horas, sai um novo episódio. Então, assim, se inscreva, ative as notificações, não perca, porque a gente fala aqui muito de empreendedorismo, desenvolvimento. Os assuntos aqui são variados, mas sempre trazendo os empreendedores da vida real, né? Sim. Sempre trazendo empreendedores que empreendem, como você mesmo falou, né? Que movimentam esse país. Sim, então, economia.
vem pra cá e acompanhe todos os podcasts.